Então esses arquivos do Epstein, esses e-mails, estão sendo divulgados e eles são realmente esclarecedores e mostram para nós como o poder funciona. Então eu vou dar uma visão estrutural do que esses e-mails revelam para nós. Ok, a primeira coisa que eles revelam é que todas essas pessoas no poder, a elite, são todas amigas entre si. Então em público, você sabe, os democratas e republicanos podem estar brigando entre si, mas na realidade eles frequentam as mesmas escolas, eles vão às mesmas festas, eles são simplesmente amigos uns dos outros. Então o que você vê em público, essa espécie de luta política em público, é tudo só falso, é como luta livre, é tipo reality show. A elite é toda amiga entre si. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que notamos sobre os e-mails é como a elite é arrogante. Eles acham que estão acima de todo mundo. Eles acham que são intocáveis. Então eles simplesmente falam o que pensam livremente, sabe? Quero dizer, Jeffrey Epstein estava usando o Gmail para fazer todas essas comunicações sensíveis. Não havia absolutamente nenhuma segurança operacional. Ele realmente não se importava porque acreditava que era intocável. E é assim que a elite pensa e se comporta. Eles vivem numa bolha, acham que controlam o mundo e que são intocáveis. Então eles vão fazer o que quiserem. E tudo o que importa é ficar dentro dessa bolha, ficar perto uns dos outros. A terceira coisa que eu vou dizer é que esses e-mails não nos dizem isso diretamente, mas podemos assumir que há muitas camadas de rede entre a elite. Então, por que Epstein era tão popular entre a elite? Bem, antes de tudo, ele era só um cara amigável que fazia muito networking e conseguia juntar a elite. Mas se você for à ilha do Epstein, você vai encontrar que há um templo lá que parece quase projetado para sacrifício ritual. Então, o que eu pesquisei e descobri é que a forma como a elite se mantém unida é através de rituais de sociedades secretas. Por quê? Porque no fim das contas, se você faz parte da elite, o seu maior problema é confiança. Como você confia que aquela pessoa não vai te entregar nessa luta política? E a resposta é: vocês se chantageiam, certo? Então vocês fazem atos juntos que seriam considerados tabu, incluindo, você sabe, sexo menores de idade. Quero dizer, há muitas transgressões que você pode cometer. E quanto mais transgressões você comete, mais coesa a elite fica. Então, infelizmente, se você cavar mais fundo em Jeffrey Epstein, o que você vai encontrar é muitas transgressões, tanto sexuais quanto violentas também, trazendo esses tabus sociais. Quero dizer, o que é realmente impressionante no caso Epstein é que, lentamente, o funcionamento interno da elite está sendo revelado ao público. E todas essas teorias da conspiração que antes achávamos que não poderiam ser verdade, incluindo que toda a elite americana é apenas um bando de estão lentamente se mostrando verdadeiras. E isso marca um ponto de virada radical na história americana. Sim, ótimo ponto. E nesse sentido, em termos de quão leviano tudo isso é, a esse e-mail recente que está circulando. O que é incrível é que quanto mais eles são divulgados dessa forma armada, mais descobrimos. E aqui há um entre Epstein e o irmão dele, Mark. Eles dizem: como você está? O que o seu garoto Donald anda fazendo? Se referindo a Donald Trump. Mark Epstein diz: tudo bem. Bannon está comigo. Aí Mark diz: pergunte a ele se o Putin tem fotos do Trump chupando buba. E Epstein diz: ai, isso é uma palavra em Yiddish para problema. Você e o seu Donnie podem fazer um remake do filme Get Hard. É assim que eles falam entre si num servidor inseguro, falando de Bill Clinton e Donald Trump. Isso choca muita gente, mas talvez você possa reforçar o que isso realmente revela. Bom, também temos que lembrar que no apartamento de Epstein em Manhattan havia uma pintura de Bill Clinton vestido de mulher. Então, uma possível interpretação é que todos esses políticos que achamos que são nossos representantes são só brinquedos da elite. Eles são apenas marionetes da elite. São atores pagos, literalmente atores pagos. Então, a democracia americana sempre foi uma mentira. Clinton e Trump, eles só fazem o que os poderosos mandam. E os poderosos estão nas festas secretas rindo da gente, zombando da gente porque conseguiram nos enganar. E nós todo dia brigamos por políticas mesquinhas que não têm nada a ver com o poder real. O que esses e-mails revelam é o desprezo profundo que a elite tem pelo povo. E esses políticos não passam de marionetes exibidas para nos distrair. O que vemos em Washington sempre foi só um reality show.
Sim, e vai mais fundo ainda, porque uma coisa deixada de fora é Israel. Esses e-mails foram liberados de forma limitada pelo próprio governo do ZEWA. Mas quero mostrar o que não está sendo enfatizado. Epstein efetivamente redigindo mensagens de política externa para o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak. Ele literalmente dava conselhos sobre como Israel deveria pintar sua política externa para o ZEWA. Isso escancara a realidade dessas relações. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que o poder sempre se consolida. As agências de inteligência, Mossad, CIA, MI6, estão todas interligadas. E elas também estão ligadas a sociedades secretas e organizações criminosas. Do ponto de vista de alguém como Epstein, ele é o verdadeiro poder do mundo. Por isso ele acha que pode ditar política externa. Eu não acho que Epstein fosse o espião. Acho que Ghislaine Maxwell era. O pai dela, Robert Maxwell, era um espião notório, ligado ao Mossad, MI6 e KGB. O poder funciona como um nexo entre agências, governos, sociedades secretas e crime organizado. E quando você olha mais e mais para os e-mails de Epstein, você vê que ele estava por dentro de muitos eventos geopolíticos e até ajudando a planejá-los. Sim, e agora vamos mais fundo em alguns desses jogadores de poder revelados. Ele falava com gente do Conselho Jurídico da Casa Branca. Ele dizia, cuidado, vou retomar um velho hábito. E depois começa a listar nomes. Peter Thiel, Larry Summers, William Burns, Gordon Brown, Bill Gates. Todo mundo com quem ele tinha contato. A resposta é simples, todo mundo no poder é amigo. Essa luta entre nações é só um show de mídia para nós. Por trás das cenas, eles são todos amigos. Vão às mesmas festas, os filhos vão às mesmas escolas, provavelmente são até casados entre si. E quanto mais esses arquivos saem, mais vemos que a elite é toda interconectada. Eles estão nos fazendo de idiotas. E professor Jung, você disse que Epstein parecia trabalhar para Israel, mas também dentro do ZEWA, puxando os fios das pessoas mais poderosas. Ele tinha sujeira sobre Trump e depois apareceu morto. Por que isso é necessário do ponto de vista da elite? Jeffrey Epstein não é único. Em toda grande cidade há alguém como ele, conectando políticos, celebridades, máfia e sociedades secretas. Isso é comum hoje. Por quê? Porque temos 3 problemas estruturais: atomização da sociedade, foco no indivíduo, globalização que dilui identidade e burocratização extrema. As pessoas não conseguem mais se coordenar. A solução é sociedades secretas. Elas resolvem 3 problemas: sigilo, confiança e coordenação. E a ferramenta é chantagem. Então você precisa de alguém como Epstein, e há muitos como ele. A elite só consegue trabalhar junto através da chantagem. Caso contrário, eles não confiam uns nos outros. Sobre Donald Trump, o primeiro mentor dele foi Roy Cohn. Ele era o Epstein original, especialista em chantagear políticos, ligado a J. Edgar Hoover. Trump aprendeu com ele a chantagear, mas principalmente a não ser chantageado. Trump não bebe, não usa drogas. Mesmo sendo playboy, ele não se coloca em situação de risco, porque ele aprendeu: a pior coisa que pode acontecer é ser chantageado. Eu garanto que nesses e-mails não há sujeira sobre Trump. Se houvesse, já teria saído em 2016 ou 2020, quando gastaram bilhões para derrubá-lo. Não existe chantagem contra ele. A chantagem é o modo de vida dos poderosos.